Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui retomando aos nossos estudos que visam suprir um pouco dos nossos encontros das quartas-feiras, em virtude da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde, que tem trazido alguns transtornos às nossas vidas, mas estamos tentando ministrar um pouco para suprir essa falta. Nós estamos estudando o livro do Dr. Russell Shedd, Lei, Graça e Santificação. Esse livro nos dá o tema A Lei de Deus e o Viver Humano. É um livro que me ensinou muito na minha vida cristã, principalmente no início do meu cristianismo, e eu tenho certeza que pode e haverá de ensinar muito a você também durante esse período em que estamos conhecendo um pouco mais da palavra de Deus e aquilo que Deus realmente quer falar ao seu coração, e eu espero que realmente nós possamos crescer juntos. O nosso estudo, o nosso tema de hoje seria a santificação e o testemunho pessoal. A santificação e o testemunho pessoal. E o objetivo nosso é conhecer um pouco mais sobre esse caminho da santificação. Como, de fato, nós podemos nos santificar e como, de fato, nós podemos trabalhar dentro daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, crescendo cada vez mais, nos desenvolvendo cada vez mais. O texto que nós vamos usar como base para nós começarmos o nosso estudo, encontra-se em Mateus capítulo 5, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez, para podermos, ó Deus, meditar em tua santa palavra. Agora, Pai, fale aos nossos corações poderosamente e que possamos, ó Deus, aprender cada vez mais de ti, Senhor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. A santificação e o testemunho pessoal. Quando nós falamos em santificação, nós pensamos muito na ideia de fazer as coisas corretas, andarmos realmente de forma correta. E, de fato, quando nós pensamos nisso e fazemos por amor a Deus, como nós vimos em outros estudos, vale. E como vale? Então, quando nós realmente estudamos a palavra de Deus e queremos aprender com ela e praticar cada vez mais aquilo que ela nos ensina, sem dúvida é válido. O Dr. Shedd nos diz o seguinte: se perseguir a santificação implica em pensar os pensamentos de Deus para agir obedientemente segundo a sua vontade, fica assentado que a divulgação da mensagem salvadora faz parte integral da vida do perseguidor deste alvo. O que o Dr. Shedd está querendo nos ensinar com isso? O que ele está querendo nos ensinar e tentando nos mostrar que é muito importante para a pregação do evangelho o testemunho pessoal. Nós não podemos dizer que pregamos o evangelho se de fato não damos um testemunho daquilo que Jesus fez em nossas vidas. O tempo todo Jesus anunciou o reino de Deus e o evangelho do arrependimento, o tempo inteiro. E isso nós devemos levar para as nossas vidas. Isso nós devemos levar para o nosso dia a dia. A palavra de Deus, em diversas passagens, nos traz a ideia do evangelho do arrependimento. O próprio Jesus trabalhou isso e viveu isso. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, verso de número 5, ele vai nos dizer o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui é algo majestoso. Eu tenho que estar preparado, e estar preparado envolve alguns aspectos fundamentais, e um deles é uma vida de santidade. Eu vou responder ao chamado, eu vou responder ao chamado de Jesus para a evangelização quando eu estou sempre preparado para responder. Responder tanto no sentido intelectual, tanto no sentido de conhecimento, quanto no sentido de testemunho, de mostrar que Jesus fez a diferença na minha vida. E isso deve ser a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, a santificação, ela tem essa questão dessa razão. E é isso que nós vamos começar a ver agora. Será que realmente nós temos vivido? Mas
além de tudo isso, além do que o que nós estamos vendo, será que há razões mais específicas para nós nos santificarmos? A Bíblia e o Dr. Shedd nos apresentam algumas razões para a nossa santificação. E são razões que realmente nós temos que levar muito a sério quando nós pensamos na palavra de Deus e quando nós pensamos realmente na nossa santificação. Vejamos algumas dessas razões. A primeira razão que nós vemos é que a santificação não pode ficar escondida. É completamente impossível para aquele que é transformado por Cristo, aquele que é transformado por Jesus, aquele que é transformado pela palavra de Deus, que ele consiga manter escondida a sua santificação. Não tem como, porque ele vai fazer coisas diferentes, ele vai fazer coisas que vão tocar no coração das pessoas, positiva ou negativamente. Aí depende de uma série de contextos. John Stott disse certa vez que numa cultura o evangelho sempre será uma contracultura, mas é importante que nós tenhamos sempre consciência de que precisamos mostrar a nossa santificação. João, escrevendo o seu evangelho, ele narra um momento muito interessante, onde Maria, ela derrama sobre Jesus um nardo caro, e aquilo ali exala um cheiro que toma conta de todo o ambiente. Vamos ver o texto sagrado. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Repare bem o que o texto está dizendo. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. A santidade não pode se manter escondida. Não tem como. Não podemos, é óbvio, confundir com mostrar a obra, que Jesus proíbe de nós nos vangloriarmos, mas é o fato de nós simplesmente vivermos. E isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Shedd conta o caso de um evangelista de Malawi, ou Malawi, onde 35 irmãos foram mortos pelo governo comunista, mas este evangelista ficou vivo e foi levado em um caixão para ser enterrado. E durante o caminho, o caixão que se quebra e ele cai, e assim algumas pessoas o questionam por que ele estava querendo destruir o governo. E ele diz que não, o objetivo dele era pregar o evangelho, era fazer algo diferente, era mostrar algo diferente. E é interessante que conta o Dr. Shedd que todas aquelas pessoas se converteram. Então olha só o que acontece. Quando nós temos um evangelho vivenciado dia após dia, a nossa santidade exala um cheiro diferente. E é isso que Paulo nos mostra. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo vai nos mostrar isso. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só o que Paulo está dizendo, que o genuíno cristão é diferente de outras pessoas em todos os lugares, em qualquer lugar, por onde quer que ele passe, por onde quer que ele ande, o cristão genuíno, ele é diferente. E ele exala esse cheiro, ele mostra esse cheiro. E aí o Shedd nos diz o seguinte: não é diferente porque fala muito sobre religião, mas porque suas ações e reações são muito inesperadas pelos não cristãos. Ações e reações e coisas comuns do dia a dia fala ao coração das pessoas. Como eu falei, pode falar negativamente. Essa questão nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje. Vivemos um dia da pós-modernidade, vivemos um dia onde as pessoas gostam do politicamente correto, e o cristão tende a ser muito correto em suas coisas, mas o ser humano ele ultrapassa alguns limites. A Bíblia diz que nós não devemos ser demasiadamente justos. Isso é muito perigoso, porque quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de vida cristã, muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus e Deus reprova qualquer tipo de pecado. Então nós não temos que concordar com o pecado porque estamos combatendo um outro. Eu vejo muitas vezes, essa semana mesmo vi alguns posts de alguns irmãos, alguns colegas, até pastores, de determinadas posições políticas. E eu vejo que um combate o outro dizendo que não estão vivendo o evangelho. E o que eu percebo é que os dois lados estão com meias verdades. E aí eu me lembro do meu pai, que me ensinou que uma meia-verdade pode se tornar uma mentira completa. Mas por que eles vivem uma meia-verdade? Porque, por exemplo, aqueles que combatem
o aborto, outras coisas semelhantes a essa, é difícil aqui falar em função das posições políticas. Eu não quero tomar nenhuma posição, eu tenho a minha, mas eu não quero tomar nenhuma posição, e é complicado nessa hora. Mas veja bem, as pessoas combatem, por exemplo, o aborto, que realmente é um absurdo, mas são favoráveis a outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Aí combate-se o nazismo, o fascismo, como alguns grupos gostam de dizer, e aí diz que aqueles cristãos não são favoráveis, mas aí eles estão do lado de grupos que concordam com a homossexualidade, porque dizem que estão defendendo uma minoria. Só que não é assim que funciona. Eu não defendo uma minoria concordando com ela, eu defendo a minoria quando eu não permito que ela seja injustamente atacada. Eu defendo uma minoria quando eu prego contra a violência contra ela. Mas se essa minoria é por causa do pecado, ainda que eu não vá concordar que haja violência contra ela, eu não posso me unir a ela. Eu não tenho que caminhar com ela. Eu vou orar por ela, eu vou orar por esses grupos, eu vou orar para que eles possam se converter e ter uma experiência com Deus, mas eu não vou concordar com o seu pecado. Esse é o problema. A questão aí não é concordar com o pecado de fulano por causa do pecado de Beltrano. A santidade me faz ser diferente da sociedade como um todo, porque em qualquer cultura, Stott diz, o evangelho vai ser uma contracultura, em qualquer cultura. Então, se você está na cultura que é de direita, com certeza você vai ver que o evangelho vai de encontro a uma série de coisas. Mas se você está numa cultura de esquerda, pode ter certeza que o evangelho vai a uma série de coisas. Então, o cristão nessa hora ele tem que apenas orar, votar assim com a sua consciência, caminhar sim com a sua consciência, mas orar acima de tudo para fazer a escolha justa à luz da palavra de Deus e não à luz do que ele acredita ou daquilo que ele pensa, ou porque está com pena ou com dó disso ou daquilo outro. Não, mas é com a palavra de Deus, sendo dirigido e ungido pela palavra e pelo Santo Espírito. Então, o cristão precisa mostrar a diferença e ele vai brilhar positiva ou negativamente na sociedade aonde ele realmente habita. A segunda coisa que o Shedd vai nos mostrar para a razão da santificação é que a santificação estimula a divulgação do Evangelho. Isso ocorre porque gostamos de compartilhar o que nos agrada. E se realmente o Evangelho nos agrada, se realmente nós fomos transformados por Cristo, com certeza vamos querer repassar isso. Com certeza vamos querer passar para frente esta mensagem maravilhosa de transformação. E aí o Shedd vai nos dizer o seguinte: se definimos santidade em termos de uma afeição e admiração pelo Senhor que resulta em decisões e ações práticas, certamente teremos o maior prazer de falar bem dele. Então, o que acontece? Aqui o Shedd nos coloca em xeque. Se somos realmente transformados, devemos ter o prazer de falar de Deus. Se somos realmente regenerados, temos que ter prazer de falar de Deus. Então, se nós definimos a santidade em termos da afeição, eu vou querer falar, eu vou querer testemunhar, eu vou querer mostrar a diferença que Jesus fez na minha vida. E Shedd não para por aí. Ele nos diz mais o seguinte: o amor verdadeiro empurra aquele que ama em direção a uma sintonia de vontade e gostos. E aqui Shedd nos mostra algumas coisas interessantes. Ele nos diz que essa sintonia com quem amamos é fundamental para que o Evangelho realmente se propague, seja proclamado e multiplicado. Mas essa sintonia seria com quem? Com quem amamos. E quem amamos? Deus. E aí o Shedd vai nos mostrar o seguinte: nós sabemos que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. E aí ele cita Ezequiel 33:11. Deus quer que todos cheguem a um arrependimento, ele cita 2 de Pedro 3:9, e que amemos mesmo os nossos inimigos. Mateus 5 nos mostra isso, entre outras coisas. Essa é por minha conta. Se Deus deseja tudo isso e eu quero realmente fazer a vontade de Deus, eu vou lutar para me santificar. Eu vou lutar para que realmente eu pregue o Evangelho, para que eu ensine o Evangelho. Então, a santificação ela vai me estimular a isso aí, tá certo? Então, isso é fundamental. A terceira coisa que nós aprendemos, que entre as razões para a santificação, é que é pelo prazer de recomendar Jesus aos outros.
Se nós consultamos um médico, segundo o Dr. Shedd, e gostamos dele, nós o recomendamos. Se o paciente for desenganado, então, melhor ainda, e o médico consegue achar uma cura, aí que você vai querer recomendar, porque aumenta ainda mais a sua admiração por aquele médico. Nós estávamos desenganados, agora nós temos uma salvação, agora nós temos algo diferente. Então, só esse prazer de poder divulgar que alguém me salvou, que alguém me regenerou, que alguém me transformou, deve me fazer falar um pouco mais de Jesus para as pessoas. E aí Shedd vai nos dizer o seguinte: sua gratidão e admiração pelo médico cria um incentivo natural para aproveitar toda a oportunidade possível para recomendá-lo. Então o que acontece? Eu quero e vou tentar lutar para mostrar que aquele médico fez por mim algo maravilhoso, que ele realmente me transformou, que ele realmente me deu uma nova vida, que ele realmente me deu uma esperança. E aí Shedd continua: a santidade de vida confirma o evangelho falado, tornando-o atraente. Então, quanto mais eu me santifico e mostro para pessoas, e tenho prazer em mostrar, porque eu quero recomendar, eu vou tornar o evangelho atraente para as pessoas. E é isso que acontece, principalmente para os eleitos de Deus, aqueles que já têm a chamada de Deus em seu coração. Então nós temos que manter cada vez mais a postura de nos santificarmos, de nos posicionarmos favoráveis cada vez mais para que Deus possa fazer a diferença em nossas vidas. A quarta coisa que nós aprendemos dentro das razões para a santificação é que ela vai aumentar o meu desgosto pelo pecado. O convertido genuíno, ele sente nojo pelo pecado. Ele vai lutar contra a iniquidade, principalmente quando ele vai estudando à luz das Escrituras e vai descobrindo realmente o que é pecado. E este ódio pelo pecado faz com que aumentemos o nosso desejo de pregar. Por quê? Porque eu quero que o meu irmão em Cristo pare de pecar, porque eu quero que meu irmão carnal, que meu filho, minha filha, meu pai, ele seja alcançado. Isso se torna um ciclo bem vicioso. Você aumenta o ódio pelo pecado e aumenta o amor pelas pessoas, e você quer ver as pessoas serem realmente transformadas. E aí isso é interessante, porque embora não seja correto o ditado que Deus odeia o pecado e ama o pecador, esse ditado não é correto, não é bíblico, mas o desejo de amar o inimigo, porque o ímpio, ainda que seja uma ótima pessoa, espiritualmente sempre vai ser meu inimigo. E a Bíblia me manda amá-lo. E ao querer amá-lo, eu quero vê-lo convertido. Eu quero vê-lo transformado. Tiago vai nos ensinar o seguinte: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que Tiago está nos mostrando é que este ódio pelo pecado não pode ser revertido em ódio pelo pecador. Então não justifica, por exemplo, alguém dizer que não concorda com a violência contra alguém de uma raça, cor, como gostam de dizer que no Brasil há uma violência muito grande contra os negros. Embora eu acho que isso não seja o exagero que se fale, eu sei que há o racismo e há muito no Brasil, mas nem se compara com relação aos Estados Unidos. Mas o nosso ódio contra o racismo não deve ser motivo para eu matar uma pessoa. Não deve ser motivo para eu atacar um policial. Até porque aí é pior ainda, porque aí já não entra a questão pessoal. É uma corporação, é uma entidade. Mas as pessoas muitas vezes esquecem disso e aí transformam o seu sentimento num ódio contra a pessoa. Temos que ter consciência que estamos numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, a nossa vitória é marcada quando qualquer soldado rebelde se rende e entrega as armas do pecado e toma para si toda a armadura de Deus. Isso é lindo, queridos. Isso é magnífico, significa que eu luto para que as pessoas sejam transformadas, eu luto para que as pessoas tenham conhecimento de Cristo, eu luto para que as pessoas tenham realmente uma vida aos pés do Senhor Jesus. Então nada justifica odiar as pessoas, destruir o patrimônio das pessoas em nome do amor a uma minoria, em nome do amor a uma raça, em nome de um político, seja ele qual for.
Então temos que tomar muito cuidado. Estamos numa batalha espiritual, mas temos que lembrar que devemos nos santificar em todas as áreas. E essa santificação, ela tem um preço, às vezes bom, às vezes nem tanto nesta vida. A quinta razão para a santificação é porque ela nos faz exercer melhor a sabedoria. Obviamente, quando você começa a estudar a palavra, quando você começa a crescer na palavra e você se desenvolve mais e mais, a sua sabedoria com relação ao mundo e com relação às pessoas, ela tende a aumentar. Ela tende a se tornar mais latente, ela tende a se tornar mais visível. E aí o Dr. Shedd vai nos ensinar o seguinte: ser sábio implica na escolha dos valores divinos, afastando-se da insensatez dos valores carnais e satânicos. Então o que Deus está me ensinando com isso? Que esta escolha pode nos trazer perseguições, dores, dificuldades, mas ela vale a pena. Ainda que tenha dores, dificuldades, problemas, vale a pena. Então me santificar para ser sábio à luz da palavra pode me trazer problema à luz do mundo. E aliás, quando você vive uma vida equilibrada, isso é normal. Sabe por quê? Porque você vai ser adversário de todos os extremos. Se você realmente é equilibrado, vamos dizer politicamente, que é a moda agora, que é a grande coisa que está em voga, você vai ser inimigo da direita e você vai ser inimigo da esquerda. Porque você vai estar sempre do outro lado. Aquele que está no centro está sempre na esquerda de quem está na direita e na direita de quem está na esquerda. Não adianta. O equilíbrio traz isso. E a santidade, ela me traz equilíbrio. Ela me faz ver o pecado em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer gama política, em qualquer partido. E isso nós temos que tomar muito cuidado à luz da palavra de Deus, se nós realmente queremos nos santificar. Agora vamos ver a alegria pelo testemunho. Caminhando para o final do capítulo, o Dr. Shedd vai mostrar que o testemunho genuíno é feito com alegria. Eu não posso testemunhar de Cristo, eu não posso viver uma santidade que não seja realmente com alegria, que não seja realmente vivenciando isso dia após dia. E aí o Dr. Shedd nos diz o seguinte: a alegria com que o crente participa na evangelização e aquele antegozo do futuro peso da glória que ele aguarda, 2 Coríntios 4,17, devem ser suficientes para motivá-lo a testemunhar. O que o Dr. Shedd quer dizer com isso? Que na realidade o meu alvo maior é a eternidade. Que na realidade eu tenho algo maior me esperando. Eu tenho algo que me espera de forma magnífica. E assim eu vivo para este alvo. Eu vivo para esta determinação, para esta esperança. Então, a alegria pelo testemunho, contrasta com a tristeza pelo pecado e pelos perdidos. Então, eu tenho a alegria de testemunhar, eu tenho a esperança eterna, eu vivo essa esperança eterna, mas eu quero ver as pessoas sendo transformadas. É isso que Jesus mostra quando ele chora por Jerusalém. Jesus ama Jerusalém, ama as pessoas que ali estão, mas ele ainda assim sente uma alegria imensa, porque ele sabe que vai ter uma eternidade ao lado do Pai. O sábio vai compreender o sentido do amor e vai buscar ainda mais o testemunho. É isso que nós devemos fazer, buscar cada vez mais o testemunho, cada vez mais aquilo que Deus quer de nós. E o que nós podemos concluir de tudo isso? O que nós aprendemos? Eu quero compartilhar também algumas coisas que eu creio que eu aprendi no decorrer deste estudo e espero que você possa crescer juntamente comigo nesse momento. A primeira coisa que eu concluo é que o evangelho testemunhado não exclui a minha obrigação de falar. Muita gente fala bem assim: eu não consigo ouvir o que você fala porque suas ações falam mais alto. Não é bem assim. A Bíblia é clara em dizer que a fé vem pelo ouvir da palavra, então nós não podemos excluir isso jamais. A prioridade é a palavra. Eu já vi pessoas que se converteram com pessoas que hoje estão afastadas, com pessoas que estão totalmente longe do evangelho, com pessoas que estão distantes do evangelho, mas ainda assim se converteram de verdade. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, não pense você que o fato de nós falarmos do valor do testemunho tira a obrigação de você testemunhar, de forma nenhuma, de você falar.
De forma nenhuma. Você deve falar, você deve pregar, você deve ensinar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Segunda coisa que eu concluo, o testemunho cristão deve ser feito como um ato de amor a Deus e à salvação. Eu amo a salvação que Deus me deu. Eu amo aquilo que Deus fez por mim. Eu amo Deus. E eu vou mostrar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas vejam isso. Eu quero que elas vejam a transformação que Deus fez na minha vida. Eu quero que elas vejam a transformação que Deus fez no meu coração. Isso é fundamental. Terceiro, a vida eterna garantida deve ser motivo de um testemunho alegre. Mesmo no meio de pandemias, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a dificuldades, problemas, dores, se nós realmente temos a vida eterna e ela está garantida naquela cruz, penhorada pelo Espírito Santo dentro de nós, nós temos que testemunhar de Jesus. Nós temos que mostrar a diferença que só Jesus faz para nós. E por fim, o verdadeiro testemunho faz com que nós nos preocupemos com o que realmente importa para Deus. O que importa para Deus? Sua vida santa e a salvação de perdidos. E é isso que eu quero testemunhar. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Eu quero mostrar que Deus fez a diferença na minha vida. Eu quero mostrar que Deus faz a diferença em minha vida. Então eu vou me esforçar ao máximo para viver desta forma, para realmente as pessoas verem a diferença que Jesus faz em mim. Então, meu amado e minha amada, na lei de Deus e no viver humano, a santificação ocupa um lugar fantástico. Nós falamos sobre a lei, nós falamos sobre a graça e agora estamos falando sobre santificação. A graça é o gatilho de tudo isso. A lei apontava para Jesus, que me transformou através da sua graça, e agora eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, e vivo para uma esperança eterna, de que um dia estarei com Ele para sempre. E quanto mais eu puder falar para as pessoas, e ver as pessoas se transformando, e verem as pessoas serem transformadas pela ação do Espírito, mais eu vou experimentar da presença de Deus. Então, santifique-se a cada dia. Segui a paz com todos, diz o autor aos Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a santificação, busque a santificação, que Deus nos abençoe. Amém.